Tão maravilhosas quanto enigmáticas, as Ilhas Galápagos são um importante laboratório de estudo, não só para os biólogos e historiadores. Pela sua formação num passado recente, pela impressionante força de erupções de vulcanos, vários deles ainda ativos no arquipélago, os geólogos e os paleontólogos também encontram aqui novas pesquisas a serem feitas. Hoje te convidamos a descobrir mais o que eles estão encontrando neste lugar e o que isso tem a nos dizer enquanto às origens. Embora as Ilhas Galápagos sejam conhecidas mundialmente pela visita de Charles Darwin em 1835 e suas observações que desencadearam as ideias que dariam lugar à teoria da evolução pela seleção natural, é a interessante combinação da biodiversidade animal e vegetal com as curiosas condições geográficas e climáticas a verdadeira raiz do que as faz singulares, únicas, um verdadeiro paraíso científico que, em sua peculiaridade, também nos permite refletir sobre o que nos interessa como um todo, nossas origens. Galápagos é um arquipélago que se localiza a cerca de 1.000 quilômetros da costa oeste da América do Sul, mais ou menos na altura do Equador e já no Oceano Pacífico. Do ponto de vista da geologia, as Ilhas Galápagos são formadas quase que essencialmente por rochas vulcânicas. Entretanto, diferente de outras ilhas vulcânicas que se formam normalmente na junção de duas placas tectônicas, as Ilhas Galápagos se formam devido à presença de hotspots. O que são hotspots? Hotspots são pontos quentes localizados no manto terrestre, portanto, abaixo de 200 km de profundidade. Como se origina esses hotspots ou plumas mantélicas? Seria algum tipo de estabilização que ocorreu no manto, sem uma explicação realmente maior, e que isso acabou gerando esse material rochoso líquido que acaba realmente subindo e extravasando a superfície, gerando fenômenos vulcânicos. Mas eu creio que um outro modelo geológico me é mais intuitivo como geólogo, é que esses pontos quentes, na realidade, podem ser resultado de impactos meteoríticos que ocorreram no passado, gerou uma instabilização momentânea nesse local, gerando realmente vulcanismo intenso, não é? Isso pode ter formado boa parte da Islândia, não é? E, posteriormente, houve uma certa estabilização, mas é uma região ainda instável, que eventualmente pode surgir vulcanismo ainda, mas de maneira mais restrita. Nesses locais, a temperatura é muito quente, muito maior do que nas regiões vizinhas. Portanto, o material rochoso que está aí, por ser mais leve, ele tende a subir lentamente para a superfície por diferença de densidade. À medida que esse material vai aproximando do fundo dos oceanos, ele tende a fundir por alívio de pressão e produz uma grande quantidade de magma. Esse magma vai aflorar na superfície, gerando então as ilhas. O que tenho aqui ao meu lado, este buraco, é um túnel. Se conecta por baixo com outro buraco mais abaixo e mais para cima. É um túnel subterrâneo, do qual vemos somente estas aberturas, e se formou por uma corrente de lava. A lava se solidificou mais rapidamente nas margens, mas continuou fluindo no interior e seguiu correndo. E quando deixou de fluir, se formou um túnel no interior, um túnel de lava. A lava é magma. O magma sai do interior da Terra. Em alguns lugares, em grande abundância e por muito tempo, chegando a formar ilhas. Ilhas como esta linda ilha que estamos.
a Ilha Isabela de Galápagos. Uma vez em contato com a superfície, as rochas vulcânicas iniciam diversos processos conhecidos como meteorização, que, sendo físicos, químicos ou inclusive biológicos, começam a preparar o terreno para a chegada de diversos organismos vivos, desde os primeiros líquens e fungos até as árvores de maior tamanho como a escalécia. E em menos tempo do que seria esperado, começarão a chegar também animais de maior tamanho, desde ágeis voadores como as fragatas e os patolas de pés azuis, até as tartarugas gigantes, que começam a se adaptar ao novo ambiente e buscar nas diversas regiões de Galápagos o lugar que lhes ofereça as melhores condições de vida. Existem basicamente dois tipos de fisionomia das ilhas nas Galápagos. Algumas têm elevações consideráveis e outras que são planas. As ilhas planas têm características áridas. Ali se encontra uma vegetação adaptada às condições xéricas, assim como os cactos ou espécies decíduas, como o pau-santo. E as ilhas que têm vulcões maiores. Em ilhas como Santa Cruz, se tem estudado as zonas de vegetação em diferentes etapas. A primeira é o que se conhece como zona árida, que é a zona que vai até os 100 ou 150 metros de altitude. E a partir daí, há uma zona transitória, depois uma zona úmida e uma zona de pampas. Dentro dessas zonas, existem espécies que representam cada uma. Na zona úmida, por exemplo, em Santa Cruz, existe o bosque de escalésia, que atualmente está muito modificado pelas zonas agrícolas. E nas elevações mais altas, temos a zona de Micônia e a zona das Pampas e das Samambaias, que infelizmente hoje também estão modificadas nas áreas povoadas, nas ilhas povoadas das Galápagos. Declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1978, este arquipélago composto por 13 ilhas grandes, 6 pequenas e 107 rochas e ilhotas, é o segundo com maior atividade vulcânica do planeta, superado apenas pelo Havaí. Este conjunto de ilhas localizado sobre a linha equatorial possui 4 vulcões ativos, entre eles o vulcão La Cumbre, um dos mais ativos do mundo. Estas ilhas estão em constante, digamos, crescimento, porque a atividade vulcânica não cessou. E, de vez em quando, esses vulcões se reativam, emitindo mais lava e aumentando a superfície das ilhas. Um aspecto interessante com respeito a Galápagos é que as ilhas são formadas em momentos diferentes. Elas têm idades diferentes. Então, por exemplo, as ilhas da extremidade oeste são mais antigas do que as ilhas que estão mais para leste e sudeste. Por que ocorre isso? Isso se deve ao fato de que, como os hotspots são fixos no interior da Terra, mas as placas tectônicas se movem, à medida que a placa tectônica passa sobre o hotspot, ele como que perfura a crosta oceânica, dando origem então às ilhas. Como ele perfura umas primeiro e outras depois, é por isso que as ilhas apresentam idades diferentes. Então, já que as ilhas Galápagos estão numa placa oceânica, né, placa tectônica, todo o leito, toda a base dessa placa, ou seja, ela é de basalto. Então, os Galápagos surgem realmente nessa região. Então, a composição é basáltica, né? Alguns querem achar que é uma parte do continente, uma parte do Equador, né, que se separou. Não, realmente a origem é distinta, é separada. Né? Não tem nada de uma placa continental. Né? Ela é realmente uma placa oceânica. Né? E a formação é recente, é tanto que os geólogos colocariam como sendo a partir mais ou menos do Pleistoceno
Holoceno, um pouquinho antes, quem sabe Mioceno, né? Segundo a subdivisão das camadas, segundo a geologia, se realmente uma época mais recente, são vulcões recentes. E interessante que, mesmo numa região vulcânica, de rochas vulcânicas, sem aporte de grandes áreas sedimentares, sedimentos, né, que poderiam gerar realmente camadas sedimentares, onde mais facilmente podiam ser aprisionadas fósseis, seres no passado, é interessante que as Ilhas Galápagos, mesmo sendo ilhas vulcânicas, eu posso encontrar fósseis lá também. Desde os tempos de Darwin, as espécies de Galápagos foram apresentadas como ilustrações paradigmáticas dos processos de seleção natural, especiação e origem de novas espécies a partir de um ancestral comum. Porém, os fósseis encontrados em Galápagos na atualidade não colaboram significativamente com algumas dessas narrativas. A paleontologia e os paleontólogos têm muito interesse em estudar as Ilhas Galápagos, mesmo porque elas constituem um arquivo vivo da vida no passado. Desses interesses, nós podemos destacar pelo menos 3. O primeiro seria entender como que se deu a diversificação das espécies e das suas características morfológicas. Isso porque uma mesma espécie ou espécies aparentadas muito próximas apresentam caracteres morfológicos de uma ilha para outra, mesmo essas ilhas estando próximas. Ou seja, mudanças na forma do bico, mudança na forma das patas, são características que as espécies desenvolvem mesmo estando próximas das outras. Esse é um estudo interessante para a paleontologia. Um outro aspecto seria entender como teria sido o clima no passado em Galápagos, como está o clima hoje, e a partir daí construir modelos que possam prever como serão as mudanças climáticas futuras, no sentido de você estabelecer metas para a preservação do ecossistema da ilha. E um terceiro aspecto importante seria entender como que a introdução de espécies novas e, portanto, não nativas à ilha estão impactando as espécies que vivem lá. Nós sabemos que quando nós introduzimos uma espécie nova num outro ambiente, ele vai concorrer com espaço, com alimentação, com as espécies que estão lá, podendo prejudicar tanto as espécies que são endêmicas, quanto a cadeia alimentar daquele ecossistema. Portanto, entender isso é um aspecto importante, tanto de interesse da paleontologia como dos paleontólogos de maneira geral. Em geologia costuma-se utilizar uma frase: o presente é a chave do passado, né? Isso é aplicado de várias maneiras. Algumas aplicações eu não acho tão interessantes, mas algumas são bastante interessantes. Bem, que tal estudarmos a fauna e a flora atuais de Galápagos e fazermos uma comparação com a fauna e flora que podem estar preservadas como fósseis, para ver se de alguma forma eu encontro alguma ligação, né? É interessante que essa ligação é direta lá em Galápagos, porque praticamente quase todos os fósseis de plantas e animais Galápagos representam seres modernos que existem hoje vivos lá, fazem parte realmente da biodiversidade atual das Ilhas Galápagos. Ou seja, são fósseis recentes, né? Eles pertencem ao Pleistoceno, Holoceno, segundo a geologia, são as camadas mais recentes da coluna geológica, né? Os fósseis que se encontram aqui em Galápagos realmente nos dizem muito pouco sobre a história das ilhas. Nos falam de processos de sedimentação e fossilização relativamente locais, pontuais, em alguns lugares. Por exemplo, de algumas aves ou de alguns mamíferos marinhos, como este que observamos aqui, que morreram no local. Foram enterrados e após um tempo os encontramos fossilizados, mas são processos pontuais, muito localizados. Aqui temos algo realmente muito interessante que ilustra um pouco como começa o processo de fossilização. Temos um esqueleto parcial de um leão marinho que morreu por causas que desconhecemos. Provavelmente estava doente e as ondas o empurraram até aqui. Provavelmente uma tempestade.
porque até mesmo nas rochas temos evidências de que houve uma tempestade. Essas rochas têm uma disposição típica de uma tempestade. Isto está sobre a areia. Evidentemente, com o passar do tempo, isto irá se deteriorar e decompor. Os ossos irão se separar e, eventualmente, isto será destruído, especialmente se vem uma grande tempestade. Poderá quebrar e destruir. Mas também pode acontecer de se enterrar, também por uma tempestade, que traz uma grande quantidade de areia que o enterre. Isso aumenta a possibilidade de se transformar em um fóssil. Para que se converta em um fóssil, precisamos de 3 coisas. São necessários 3 elementos. Um precisa ter partes duras, como, por exemplo, ossos, carapaças, dentes, conchas, etc. Aqui temos ossos, inclusive com parte do tecido mole mumificado. A segunda condição é que deve haver um enterramento rápido. Rápido pode ser momentâneo e instantâneo, ou pode demorar alguns dias ou semanas, mas não estamos falando de centenas de anos, ou inclusive de dezenas de anos, porque, senão, aqui não se fossilizaria nada. Eventualmente, isto será destruído. E o terceiro elemento é muito importante também, pois dentro do sedimento que cobriu e enterrou o esqueleto, deve haver uma troca de minerais com os ossos. Para que hajam minerais que vão do sedimento para o osso e vice-versa. Há uma troca e, para isso, o sedimento deve estar úmido. Deve haver água no sedimento. Então, vimos que as 3 condições são, resumindo, partes duras, enterramento rápido, processos rápidos de inundação são os que mais formam os fósseis. E o sedimento deve estar úmido, tem que ter uma quantidade de água para que aconteça a troca de mineral. Posteriormente, por causa da erosão, podemos descobrir o fóssil que pode estar de forma intacta. O esqueleto pode estar perfeitamente articulado ou pode estar como este, onde há desarticulação, separação ou inclusive elementos que não estão aqui, se perderam, como por exemplo o crânio. Os fósseis nas Ilhas Galápagos ocorrem em 3 situações distintas. A primeira delas, nós encontramos fósseis em sedimentos marinhos, de águas rasas, formado no fundo dos oceanos, nas imediações das ilhas. Nessas rochas estão presentes principalmente invertebrados marinhos, como moluscos, briozoários, corais. Posso encontrar próximo ao litoral regiões onde eu encontro sedimento contendo restos de seres de vertebrados marinhos. Uma região que já esteve mais baixa devido, quem sabe, ao levantamento da região, de alguma forma tectônico. Esses seres hoje podem ser encontrados em algumas rochas, mas são restos ósseos, não são aqueles fósseis como podemos, por exemplo, perceber que ocorrem em várias partes do mundo. Eu tenho o ser completo, aqui eu tenho um fóssil peixe, por exemplo, um animal que existiu no passado, e realmente ele ficou preservado inteirinho. Já no caso Galápagos, eu tenho, na realidade, nem peixes, são pequenas partes duras, né, conchinhas, né, foraminíferos, radiolários, menorzinhos ainda, partes mais duras, carapaças silicosas e carbonáticas desses seres que ficaram preservados. Aqui temos uma rocha de tamanho considerável, que é um coral. É um coral que não sabemos se está fossilizado. Para afirmar isso, teríamos que fazer uma análise microscópica, fazer o que se conhece como lâmina delgada, observá-la em um microscópio para ver a mineralização. Mas é um coral que muito provavelmente foi expulso do fundo do mar por alguma tempestade aqui. E é muito interessante porque aqui temos 3 comunidades preservadas em forma de rocha. Temos o coral em si e temos algumas perfurações, como uns buraquinhos que estão revestidos em seu interior. Essas perfurações são perfurações feitas essencialmente por moluscos, bivalves.
e aparecem também em muitos fósseis. São chamados de gastrochainolites, seu nome científico. E os bivalves perfuram ali e moram ali. E depois se alimentam das substâncias que eles obtêm da água. Então essa seria a segunda comunidade. Os bivalves não estão, mas a perfuração, os buracos que eles fizeram estão aqui. São esses furos que vemos aqui. Além disso, ainda existe outra comunidade que é de uns tubos, que nessa amostra existem muito poucos, mas há alguns tubos alongados que estão também cimentados ao coral. Esses tubos são feitos ou por moluscos gastrópodes, ou também por vermes tubícolas. E eles aparecem também por aqui, preservados. Então temos uma boa amostra de uma comunidade de pelo menos 3 tipos de organismos diferentes que viviam, 2 deles viviam no coral. Aqui temos as perfurações feitas por estes bivalves perfuradores. Quando estão fossilizados, os chamamos de gastrochainolites. E aqui temos o exemplo de uma construção, uma bioconstrução. É como uma espécie de túnel realizado por outros organismos. Poderia ser por um gastrópode, um molusco gastrópode ou por um verme tubícola como este. Além desses invertebrados marinhos, existem outros animais muito pequenos que nós chamamos de microfósseis, como os foraminíferos e os ostrácodes. De forma mais rara, nessas rochas são encontrados alguns vertebrados marinhos, como alguns peixes. Um outro local onde normalmente se encontram fósseis em Galápagos são nos tubos de lava. Os fósseis que foram encontrados, na sua grande maioria, são fósseis que aparecem em cavernas naturais formadas por o movimento da lava que deixou certos orifícios. Aqui temos neste orifício um exemplo muito interessante que poderia ilustrar isso. Neste buraco, em seu interior, há o esqueleto de um réptil, um pequeno réptil, que provavelmente caiu aqui acidentalmente. Não conseguiu sair ou estava doente. Caiu aqui e morreu. Agora podemos ver o seu esqueleto que está na superfície do túnel, na superfície interna. Ele pode chegar a se fossilizar se houver mais terra, ou se parte do sedimento que há em volta o cobrir, e dentro de um tempo poderíamos encontrá-lo fossilizado. Em alguns lugares, essa parte de cima, com o tempo, ela não resiste, ela sofre um colapso. Fica alguns lugares com um vale assim grande, outros não, ficou preservado, realmente o túnel. Algum tipo de sedimento do mar veio, penetrou e acabou soterrando alguns seres que estavam vivendo ou morreram e foram soterrados lá. Restos, quem sabe, de tartarugas, de outros mamíferos aquáticos que existem na região, não é? Restos, ossos que morreram e a água do mar transportou e ficou apenas o material, as partes mais duras desses seres. Alguns tipos de plantas também que existem hoje na região foram preservados então nesses túneis de lava que existem na região com material sedimentar. Então, praticamente os fósseis que existem em Galápagos representam os seres modernos. Eles não têm algo diferente para contar a respeito de fósseis mais antigos que eu posso encontrar em outras áreas, especialmente nas áreas continentais. Poucos recentes. Muitos poderiam chegar a pensar que os fósseis das Ilhas Galápagos são apenas um pouco mais do que insignificantes. Mas será que não existe um lugar para eles nas ilhas mais famosas para uma teoria que propõe o desenvolvimento lento e gradual dos organismos? Será que, apesar de serem menos famosos e atrativos que os seres que enchem de vida este paraíso,
Os seres do passado das Galápagos também podem nos dizer algo sobre suas origens? Interessante notar é que Galápagos, muito embora não tenha fósseis de maneira exuberante, inclusive mais antigos, né, que são mais interessantes para um paleontólogo, né, é considerado realmente um santuário de Darwin, né, um lugar onde Darwin esteve, né, e de alguma forma ele procurou desenvolver um raciocínio evolucionista a partir do que ele viu lá também. É interessante que, em termos de evolução, aí ele não tem muita coisa para os evolucionistas, porque eu diria que os próprios tentilhões, que são aves que ele estudou, mostrando realmente que elas podem ter um ancestral comum, isso de forma alguma corrobora a macroevolução, que realmente é o que deve ser valorizado por uma teoria científica, ou por uma teoria, melhor dizendo, no campo da evolução. Então, os tentilhões estão lá, né? Eles não refletem realmente uma evolução, né? Na verdade, microevolução sim. E a própria geologia da região, se eu for considerá-la em termos mais abrangentes, no meu entender, está mais ligada à catástrofe do que a eventos realmente lentos e graduais. Então, eu diria que, muito embora Darwin tenha passado por lá, eu creio que a ilha não oferece argumentos interessantes para quem realmente é evolucionista. Para quem é criacionista, eu diria que praticamente os fósseis que estão lá refletem a própria fauna e flora moderna, modernas que estão realmente presentes nos dias de hoje lá. E, de alguma forma, aquilo que nós sabemos que ocorreu hoje e ocorreu no passado, mas está muito bem representado, que é a microevolução. Então, um criacionista crê em microevolução, crê em mudanças de seres até um certo limite. Nós chamamos que os seres no passado foram criados tipos básicos, né? Esses tipos básicos permanecem até os dias de hoje, com uma possibilidade de variação bastante grande ao nível de espécie, gênero e até família. Nós chamamos isso de microevolução. Isso é aceito pelo criacionismo, mas é insuficiente para aceitar o evolucionismo. O evolucionismo não só precisa da microevolução, ele precisa, acima de tudo, da macroevolução. E a macroevolução não existe evidências científicas para ela, muito menos em Galápagos. Paraíso científico que, em sua peculiaridade, também nos permite refletir sobre o que nos interessa como um todo, nossas origens. Galápagos é um arquipélago que se localiza a cerca de 1.000 quilômetros da costa oeste da América do Sul, mais ou menos na altura do Equador e já no Oceano Pacífico. Do ponto de vista da geologia, as Ilhas Galápagos são formadas quase que essencialmente por rochas vulcânicas. Entretanto, diferente de outras ilhas vulcânicas que se formam normalmente na junção de duas placas tectônicas, as Ilhas Galápagos se formam devido à presença de hotspots. O que são hotspots? Hotspots são pontos quentes localizados no manto terrestre, portanto, abaixo de 200 km de profundidade. Como se origina esses hotspots ou plumas mantélicas? Seria algum tipo de instabilização que ocorreu no manto, sem uma explicação realmente maior, e que isso acabou gerando esse material rochoso líquido que acaba realmente subindo e extravasando na superfície, gerando fenômenos vulcânicos. Mas eu creio que um outro modelo geológico me é mais intuitivo como geólogo, é que esses pontos quentes, na realidade, podem ser resultado de impactos meteoríticos que ocorreram no passado, gerou uma instabilização momentânea nesse local, gerando realmente vulcanismo intenso, não é? Isso pode ter formado boa parte da Islândia, não é? E, posteriormente,
houve uma certa estabilização, mas é uma região ainda instável, que eventualmente pode surgir vulcanismo ainda, mas de maneira mais restrita. Nesses locais, a temperatura é muito quente, muito maior do que nas regiões vizinhas. Portanto, o material rochoso que está aí, por ser mais leve, ele tende a subir lentamente para a superfície por diferença de densidade. À medida que esse material vai aproximando do fundo dos oceanos, ele tende a fundir por alívio de pressão e produz uma grande quantidade de magma. Esse magma vai aflorar na superfície, gerando então as ilhas. O que tenho aqui ao meu lado, este buraco, é um túnel. Se conecta por baixo com outro buraco mais abaixo e mais para cima. É um túnel subterrâneo, do qual vemos somente estas aberturas, e se formou por uma corrente de lava. A lava se solidificou mais rapidamente nas margens, mas continuou fluindo no interior, e seguiu correndo. E quando deixou de fluir, se formou um túnel no interior, um túnel de lava. A lava é magma. Mundialmente, pela visita de Charles Darwin em 1835 e suas observações que desencadearam as ideias que dariam lugar à teoria da evolução pela seleção natural, é a interessante combinação da biodiversidade animal e vegetal com as curiosas condições geográficas e climáticas, a verdadeira raiz do que as faz singulares, únicas, um verdadeiro paraíso científico que, em sua peculiaridade, também nos permite refletir sobre o que nos interessa como um todo, nossas origens. Galápagos é um arquipélago que se localiza a cerca de 1.000 quilômetros da costa oeste da América do Sul, mais ou menos na altura do Equador e já no Oceano Pacífico. Do ponto de vista da geologia, as Ilhas Galápagos são formadas quase que essencialmente por rochas vulcânicas. Entretanto, diferente de outras ilhas vulcânicas que se formam normalmente na junção de duas placas tectônicas, as Ilhas Galápagos se formam devido à presença de hotspots. O que são hotspots? Hotspots são pontos quentes localizados no manto terrestre, portanto, abaixo de 200 km de profundidade. Como se origina esses hotspots ou plumas mantélicas? Seria algum tipo de instabilização que ocorreu no manto, sem uma explicação realmente maior, e que isso acabou gerando esse material rochoso líquido que acaba realmente subindo e extravasando a superfície, gerando fenômenos vulcânicos. Mas eu creio que um outro modelo geológico me é mais intuitivo como geólogo, é que esses pontos quentes, na realidade, podem ser resultado de impactos meteoríticos que ocorreram no passado, gerou uma instabilização momentânea nesse local, gerando realmente vulcanismo intenso, não é? Isso pode ter formado boa parte da Islândia, não é? E, posteriormente, houve uma certa estabilização, mas é uma região ainda instável, que eventualmente pode surgir vulcanismo ainda, mas de maneira mais restrita. Nesses locais, a temperatura é muito quente, muito maior do que nas regiões vizinhas. Portanto, o material rochoso que está aí, por ser mais leve, ele tende a subir lentamente para a superfície por diferença de densidade. À medida que esse material vai aproximando do fundo dos oceanos, ele tende a fundir por alívio de pressão e produz uma grande quantidade de magma. Esse magma vai aflorar na superfície, gerando então as ilhas. O que tenho aqui ao meu lado, este buraco, é um túnel. Se conecta por baixo com outro buraco. Superado apenas pelo Havaí. Este conjunto de ilhas localizado sobre a linha equatorial possui 4 vulcões ativos, entre eles o vulcão La Cumbre, um dos mais ativos do mundo. Estas ilhas estão em constante, crescimento, porque a atividade vulcânica não cessou. E, de vez em quando, esses vulcões se reativam, emitindo mais lava e aumentando a superfície das ilhas. Um aspecto interessante com respeito a Galápagos é que as ilhas são
formadas em momentos diferentes. Elas têm idades diferentes. Então, por exemplo, as ilhas da extremidade oeste são mais antigas do que as ilhas que estão mais para leste e sudeste. Por que ocorre isso? Isso se deve ao fato de que, como os hotspots são fixos no interior da Terra, mas as placas tectônicas se movem, à medida que a placa tectônica passa sobre o hotspot, ele como que perfura a crosta oceânica, dando origem então às ilhas. Como ele perfura umas primeiro e outras depois, é por isso que as ilhas apresentam idades diferentes. Então, já que as Ilhas Galápagos estão numa placa oceânica, né, placa tectônica, todo o leito, toda a base dessa placa, ou seja, ela é de basalto. Então, os Galápagos surgem realmente nessa região. Então, a composição é basáltica, né? Alguns querem achar que é uma parte do continente, uma parte do Equador, né, que se separou. Não, realmente a origem é distinta, é separada. Não, não tem nada de uma placa continental. Né? Ela é realmente uma placa oceânica. Né? E a formação é recente, é tanto que os geólogos colocariam como sendo a partir mais ou menos do Pleistoceno, Holoceno, um pouquinho antes, quem sabe Mioceno, né? Segundo a subdivisão das camadas, segundo a geologia, se realmente uma época mais recente, são vulcões recentes. E interessante que mesmo numa região vulcânica, de rochas vulcânicas, sem aporte de grandes áreas sedimentares, sedimentos, né, que poderiam gerar realmente camadas sedimentares, onde mais facilmente podiam ser aprisionadas fósseis, seres no passado, é interessante que as Ilhas Galápagos, mesmo sendo ilhas vulcânicas, eu posso encontrar fósseis lá também. Desde os tempos de Darwin, as espécies de Galápagos foram apresentadas como ilustrações paradigmáticas dos processos de seleção. Tem que ter uma quantidade de água para que aconteça a troca de mineral. Posteriormente, por causa da erosão, podemos descobrir o fóssil que pode estar de forma intacta. O esqueleto pode estar perfeitamente articulado ou pode estar como este, onde há desarticulação, separação ou inclusive elementos que não estão aqui, se perderam, como por exemplo o crânio. Os fósseis nas Ilhas Galápagos ocorrem em 3 situações distintas. A primeira delas, nós encontramos fósseis em sedimentos marinhos, de águas rasas, formado no fundo dos oceanos, nas imediações das ilhas. Nessas rochas estão presentes principalmente invertebrados marinhos, como moluscos, briozoários, corais. Posso encontrar próximo ao litoral regiões onde eu encontro sedimento contendo restos de seres de vertebrados marinhos. Uma região que já esteve mais baixa devido ao, quem sabe, ao levantamento da região, de alguma forma tectônico. Esses seres hoje podem ser encontrados em algumas rochas, mas são restos ósseos, não são aqueles fósseis como podemos, por exemplo, perceber que ocorrem em várias partes do mundo. Eu tenho o ser completo, aqui eu tenho um fóssil peixe, por exemplo, um animal que existiu no passado, e realmente ele ficou preservado inteirinho. Já no caso Galápagos, eu tenho, na realidade, nem peixes, são pequenas partes duras, né, conchinhas, né, foraminíferos, radiolários, menorzinhos ainda, partes mais duras, carapaças silicosas e carbonáticas desses seres que ficaram preservados. Aqui temos uma rocha de tamanho considerável, que é um coral. É um coral que não sabemos se está fossilizado. Para afirmar isso, teríamos que fazer uma análise microscópica, fazer o que se conhece como lâmina delgada, observá-la em um microscópio para ver a mineralização. Mas é um coral que muito provavelmente foi expulso do fundo do mar por alguma tempestade aqui. E é muito interessante porque aqui temos 3 comunidades preservadas em forma de rocha. Temos o coral em si,
E temos algumas perfurações, como uns buraquinhos que estão revestidos em seu interior. Essas perfurações são perfurações feitas essencialmente por moluscos, bivalves, e aparecem também em muito... E é muito interessante porque aqui temos 3 comunidades preservadas em forma de rocha. Temos o coral em si e temos algumas perfurações, como uns buraquinhos que estão revestidos em seu interior. Essas perfurações são perfurações feitas essencialmente por moluscos, bivalves, e aparecem também em muitos fósseis. São chamados de gastrochainolites, seu nome científico. E os bivalves perfuram ali e moram ali. E depois se alimentam das substâncias que eles obtêm da água. Então essa seria a segunda comunidade. Os bivalves não estão, mas a perfuração, os buracos que eles fizeram estão aqui. São esses furos que vemos aqui. Além disso, ainda existe outra comunidade que é de uns tubos, que nessa amostra existem muito poucos, mas há alguns tubos alongados que estão também cimentados ao coral. Esses tubos são feitos ou por moluscos gastrópodes, ou também por vermes tubícolas. E eles aparecem também por aqui, preservados. Então temos uma boa amostra de uma comunidade de pelo menos 3 tipos de organismos diferentes que viviam, 2 deles viviam no coral. Aqui temos as perfurações feitas por estes bivalves perfuradores. Quando estão fossilizados, os chamamos de gastrochainolites. E aqui temos o exemplo de uma construção, uma bioconstrução. É como uma espécie de túnel realizado por outros organismos. Poderia ser por um gastrópode, um molusco gastrópode ou por um verme tubícola como este. Além desses invertebrados marinhos, existem outros animais muito pequenos que nós chamamos de microfósseis, como os foraminíferos e os ostrácodes. De forma mais rara, nessas rochas são encontrados alguns vertebrados marinhos, como alguns peixes. Um outro local onde normalmente se encontram fósseis em Galápagos são nos tubos de lava. Os fósseis que foram encontrados, na sua grande maioria, são fósseis que aparecem em cavernas naturais formadas por o movimento da lava que deixou... Interessante notar é que Galápagos, muito embora não tenha fósseis de maneira exuberante, inclusive mais antigos, né, que são mais interessantes para um paleontólogo, né, é considerado realmente um santuário de Darwin, né, um lugar onde Darwin esteve, né, e de alguma forma ele procurou desenvolver um raciocínio evolucionista a partir do que ele viu lá também. É interessante que, em termos de evolução, a ilha não tem muita coisa para os evolucionistas, porque eu diria que os próprios tentilhões, que são aves que ele estudou, mostrando realmente que elas podem ter um ancestral comum, isso de forma alguma corrobora a macroevolução, que realmente é o que deve ser valorizado por uma teoria científica, ou por uma teoria, melhor dizendo, no campo da evolução. Então, os tentilhões estão lá, né? Eles não refletem realmente uma evolução, né? Na verdade, microevolução sim, e a própria geologia da região, se eu for considerá-la em termos mais abrangentes, no meu entender, está mais ligada à catástrofe do que a eventos realmente lentos e graduais. Então, eu diria que, muito embora Darwin tenha passado por lá, eu creio que a ilha não oferece argumentos interessantes para quem realmente é evolucionista. Para quem é criacionista, eu diria que praticamente os fósseis que estão lá refletem a própria fauna e flora moderna, né?
modernas que estão realmente presentes nos dias de hoje lá. E, de alguma forma, aquilo que nós sabemos que ocorreu hoje e ocorreu no passado, mas está muito bem representado, que é a microevolução. Então, um criacionista crê em microevolução, crê em mudanças de seres até um certo limite. Nós chamamos que os seres no passado foram criados tipos básicos, não é? Esses tipos básicos permanecem até os dias de hoje, com uma possibilidade de variação bastante grande ao nível de espécie, gênero e até família. Nós chamamos isso de microevolução. Isso é aceito pelo criacionismo, mas é insuficiente para aceitar o evolucionismo. O evolucionismo não só precisa da microevolução, ele precisa, acima de tudo, da macroevolução. E a macroevolução não existe evidências científicas para ela, muito menos em Galápagos. A segunda comunidade, os bivalves, não estão, mas a perfuração, os buracos que eles fizeram estão aqui. São esses furos que vemos aqui. Além disso, ainda existe outra comunidade que é de uns tubos, que nessa amostra existem muito poucos, mas há alguns tubos alongados que estão também cimentados ao coral. Esses tubos são feitos ou por moluscos gastrópodes ou também por vermes tubícolas. E eles aparecem também por aqui, preservados. Então temos uma boa amostra de uma comunidade de pelo menos 3 tipos de organismos diferentes que viviam, 2 deles viviam no coral. Aqui temos as perfurações feitas por estes bivalves perfuradores. Quando estão fossilizados, os chamamos de gastrochainolites. E aqui temos o exemplo de uma construção, uma bioconstrução. É como uma espécie de túnel realizado por outros organismos. Poderia ser por um gastrópode, um molusco gastrópode ou por um verme tubícola como este. Além desses invertebrados marinhos, existem outros animais muito pequenos que nós chamamos de microfósseis, como os foraminíferos e os ostrácodes. De forma mais rara, nessas rochas são encontrados alguns vertebrados marinhos, como alguns peixes. Um outro local onde normalmente se encontram fósseis em Galápagos são nos tubos de lava. Os fósseis que foram encontrados, na sua grande maioria, são fósseis que aparecem em cavernas naturais formadas por o movimento da lava que deixou certos orifícios. Aqui temos neste orifício um exemplo muito interessante que poderia ilustrar isso. Neste buraco, em seu interior, há o esqueleto de um réptil, um pequeno réptil, que provavelmente caiu aqui acidentalmente. Não conseguiu sair ou estava doente. Caiu aqui e morreu. Agora podemos ver o seu esqueleto que está na superfície do túnel, na superfície interna. Ele pode chegar a se fossilizar se houver mais terra, ou se parte do sedimento que há em volta o cobrir, e dentro de um tempo poderíamos encontrá-lo fossilizado.